Salve pessoal! Estamos aqui hoje então para falar sobre desencarne. Morri ou vou morrer, né? Coisa normal, acontece, é assim mesmo que funciona a coisa, né? Então, estamos perto de morrer, o que a gente tem que fazer? Ter uma ótima vibração. Como é que a gente faz essa vibração, Rodrigo? Vive uma vida plena, vive uma vida de coisas boas, vive uma vida de tentativa de evolução, vive uma vida de ética e moral. É isso que ajuda a gente a passar por esse momento e quando a gente chegar do lado de lá, ter uma frequência boa, ter uma ressonância boa que vai nos levar para um lugar bacana, né? Muita gente fala a respeito dessa questão do para onde eu vou depois que eu morro, né? Então, é isso mesmo, ó, a frequência que você tem agora, ou pelo menos no ato da sua morte, né? Então você tem que cultivar essa frequência ao longo do tempo. Essa frequência, ela precisa ser uma coisa boa. E o que é essa frequência? Essa frequência é assim, ó. Você consegue se dar bem com as pessoas da sua família, você consegue se dar bem com seus amigos, você consegue se dar bem com o pessoal do seu trabalho, você entende aquilo que você sofre, que você sente em relação à interação com esse pessoal. Você procura conversar com alguém quando você tem uma dificuldade, você procura dialogar com pessoas, você procura ler, evoluir, aprender, estudar, se desenvolver em tudo isso que você precisa se desenvolver. Isso é uma frequência boa, uma atitude proativa, alguma coisa que faz você ir à frente, tá? Eu sou uma pessoa que não me importo com isso, que não ligo para isso, não é uma coisa que me ensinaram, não vem da minha família, não vem sendo falado para mim, então eu simplesmente sigo, toco minha vida, tenho meus vícios, todo final de semana espero para beber, todo final de semana espero para festa, essa é a única alegria que eu tenho problemas com as pessoas, quando eu tenho eu prefiro me afastar delas, prefiro simplesmente não resolver, prefiro tocar a vida delas para longe da minha, e aí cometo alguns atos egoístas, cometo alguns atos de desespero, alguns atos que eu não me importo com o que acontece com o outro, né? Eu não estou nem um pouco preocupado. E aí nessa frequência vibratória é óbvio que eu vou no ato da morte, né, ressoar ela e vou me afinar com a frequência do outro lado que seja adequada a essa que eu emito no ato da morte. Então, você quer morrer, não quer, né? Ninguém quer morrer, né? Mas todo mundo vai morrer, não tem jeito. Mas na hora que você vai ter esse desencarne, você quer ter uma ótima experiência no pós-morte, você tem que ter uma frequência boa aqui agora. E o que acontece então? Estou falando de morte, estamos falando poxa, não vai ter como escapar disso, então como é que acontece isso do lado de lá? É o seguinte, de acordo com vários livros, vários autores que nós temos aí, dessa doutrina que a gente pode dizer, né? Eu não gosto de usar essa palavra, mas eu vou falar, porque acaba sendo, de uma certa forma, tendo alguns dogmas específicos sobre isso, que é o reencarnacionismo. O reencarnacionismo, ele abraça uma série de religiões, tá? As mais antigas são o hinduísmo, o budismo, né? E aqui no Brasil, a gente tem as maiores representantes desse reencarnacionismo, são o espiritismo, né? Que tem hoje está em franco crescimento aí, como expansão de religião, e a Umbanda também, que voltou a crescer bastante entre as pesquisas, quando o pessoal pergunta aí no censo, né, que religião você você vai olhar, você vai ver que a Umbanda cresceu também junto com o espiritismo. Então, muitas pessoas estão vindo para cá e estão ao longo do seu desenvolvimento percebendo que não dá para você acreditar que morreu, terminou tudo. Entendeu? Morreu, você vai esperar o dia do julgamento, você não tem uma continuidade. A gente já tem vários relatos, a gente já tem várias provas até de crianças que têm idade aí, 3, 4, 5 anos, se recordam das suas vidas anteriores, né? Já existem relatos de crianças que até se recordam de como foram mortas e ajudaram inclusive a polícia a encontrar o corpo anterior, né? Então, além disso tudo, a gente tem a própria literatura que vem conversando, que vem explicando. Existe uma grande lógica nessa questão reencarnacionista e ela é uma das ideias da espiritualidade mais antigas da humanidade, né? Você vê, a gente tem o xamanismo também, que é uma das vertentes espirituais mais antigas, né?
E o termo xamanismo, ele é um termo bem tipicamente do povo da Sibéria, mas acaba englobando, né, uma quantidade grande de espiritualidades primitivas, aí, não no sentido de ruim ou de menos sábia, primitiva que veio primeiro, né? Essas espiritualidades aí, como a dos índios brasileiros, da Centro-América e da Norte-América, dos povos da África, de alguns povos aí do Oriente Médio, da Ásia também, né? Principalmente lá na parte da onde origina o termo xamã, né? Que significa aquele que tem contato com espíritos, né? Que vem lá do povo da Sibéria. Então, as religiões, esses povos, eles têm uma crença já no retorno da alma, né? Lógico, cada um do seu jeito, por isso que a gente chama de reencarnacionismo o fato de você acreditar que há um outro lado, né? E esse outro lado ele tem que ser estudado para quem acredita nisso, tá? Nisso é importantíssimo você ter contato com as obras do codificador aí do Espiritismo, o Allan Kardec, né? A gente tem uma série de 5 livros dele lá que vale muito a pena você comprar e ler, né? É muito útil para o seu desenvolvimento, para o seu aprendizado, caso você tenha curiosidade a respeito disso, né? Sobre, puxa, morri, e agora? O que vai acontecer? Como é que funciona o lado de lá, né? Então, é o seguinte, eu recebi aqui algumas perguntas lá no Insta a respeito desse papo que a gente está batendo aqui hoje, né? Não, tem uma pessoa que perguntou assim, tenho medo de morrer, passo mal quando penso que um dia isso vai acontecer. Minha amiga, medo de morrer eu acho que todo organismo vivo tem. É um dispositivo biológico de preservação, de autopreservação. A gente precisa se autopreservar, né? Agora, tem também essa questão vinda do espírito, né? Você sente que você está fazendo tudo que você tem que fazer? Você sente que você está se desenvolvendo? Você sente que você está indo aonde você precisa ir? Esse sentimento do íntimo lá, né? Da morte, né? Quando a morte aparece, ela aparece como o fim da oportunidade da vida, né? Então, se a gente não está seguindo pelo caminho que a gente deveria estar seguindo, talvez surja esse medo dentro da gente. Olha, peraí, tenho medo, não tô dando conta de fazer o que eu me prometi, né? E a gente vai conversar mais sobre isso em outros vídeos, porque eu tenho um tempo curto aqui no Insta, né? Vou mandar esse vídeo também para o YouTube, mas são 15 minutinhos, então vamos falar rapidamente. Isso de você sentir esse medo, é óbvio que também pode ser, né, estimulado por influências energéticas, por influências espirituais, por influências culturais, né? Então é interessante você procurar um terapeuta, procurar alguém que goste e aceite a espiritualidade e que tenha, né, essa ideia reencarnacionista para você bater um papo a respeito disso. É muito importante você entender que essa noção de urgência, de ai meu Deus, um dia eu vou morrer, o que vai acontecer? Eu tenho medo que isso aconteça. Essa noção de urgência diz isso. Ou você foi criada com pessoas que têm medo e esse medo foi transportado para você, ou você sente que você tem que fazer coisas, que você tem que alcançar objetivos, foram pré-determinados no antes, né, antes de você vir a encarnar, e esses objetivos estão ou longe, ou você nem iniciou eles ainda, né? E essa sensação fica te atormentando, né? Você acha que você está meio que atrasada, que você precisa fazer coisas, e aí isso dá medo porque você não consegue mudar o jeito que você tem que fazer, né? A sua vida para poder chegar ali onde que o seu espírito espera, né? Ou, infelizmente, você pode estar sendo influenciada por espiritualidade que não é muito legal não, tá? Eles podem estar, de repente, usando uma parte do seu medo para movimentar essa questão da morte, principalmente quando a gente tem família, quando a gente tem filho, quando a gente tem pessoas queridas, pessoas que a gente ama muito e que a gente tem a obrigação de cuidar delas, né? Então aí é natural que a gente sinta o medo de que aconteça a morte. Simples, né? Simples. Outra pergunta, qual a primeira coisa que acontece após a morte, né? Foi outra pergunta que eu recebi lá no Insta. Olha, é aquilo que eu estava falando da vibração. Acontece o quê? Você morreu. Existe um breve período onde o seu corpo vai estar emanando ainda muita quantidade de energia vital, até porque ele ficou impregnado dessa energia que é animada pelo espírito, né? Então, durante esse período, muita coisa acontece, tá? Se a sua frequência foi uma frequência... Vou falar 3 tipos de frequência de maneira bem simples, tá?
Se a sua frequência foi muito boa, você vai ser recebido por pessoas queridas, você vai ser abraçado por pessoas queridas e vai ser encaminhada para lugares de recuperação, de regeneração, tipo hospitais, tipo lugares que você precisa simplesmente passar por um breve período de tempo para poder se acostumar, né, para poder entender o que é o outro lado. Em seguida você vai ser encaminhado para cidades espirituais e você vai ter, enfim, o despertar de uma série de novas coisas, né? Porque o plano de lá é o plano perfeito, é o plano ideal. Aqui nós temos no planeta Terra só uma cópia, infelizmente uma cópia bem incompleta a respeito do que é lá, né? E aí com o tempo você vai se adaptando e com o tempo você vai se encaixando em vários trabalhos que podem ser feitos do lado de lá, né? E tem tarefa pra caramba para quem morreu. Quem acha que morre descansa. Se você começar a ler a literatura espiritualista e espírita, você vai ver que tem trabalho pra caramba, tá? Vamos lá, se você tiver, a gente falou de uma faixa, vamos falar na faixa medial, assim. Se você desencarnou e morreu com uma energia, com uma frequência vibratória um pouco, vamos dizer assim, média, para chamar sobre... Fala média, melhor. Se você desencarnou com essa frequência, a tendência é você ter algum sofrimento, a tendência é você ter algum apego, alguma coisa. E esse apego vai causar para você uma necessidade de se afixar, se retornar para essa frequência. Então você pode ser encaminhada para essa frequência. Então se você tinha um apego à bebida, você vai ser encaminhado para um lugar assim. É óbvio que na hora que você perceber que você morreu, você vai, óbvio, tomar uma atitude, né? Querer mudar, querer fazer diferente, né? Se você tinha uma afinidade a um local específico, por exemplo, um esporte, alguma coisa, você vai ser encaminhado para lá, né? Mas eu vou virar uma penada nesse sentido? Não, você vai estar vivendo ali por um breve período de tempo, né? Até você ser abordado pelos resgatadores, né? Pelas pessoas que ajudam a resgatar essas pessoas que não estão lá numa frequência muito legal, tá na média, né? Ou você pode ser levado para outros lugares, que é inclusive o tema do meu segundo vídeo, que é falar sobre o tal do umbral, né? Então você pode ser levado para esse umbral e lá você vai ter várias faixas frequenciais e você se adequa a uma daquelas faixas lá, tá? E aí você fica por ali, né? Até você cumprir, enfim, expurgar aquele processo que está te pegando ali, né? Que foi aquela sensação, aquela coisa que você, aquela frequência que você tinha, que não era muito legal, mas que você acabou no ato da morte indo por ressonância até chegar lá, tá? E na terceira e última opção, que não é muito legal, até porque a gente tem ideia, né, de já ter passado por ali algumas vezes e também lido muita coisa a respeito, o tal do umbral grosso, né, o tal do umbral denso, né, aqueles locais que são meio pesados, e aí a sua frequência, se você foi viciado em alguma coisa ruim demais, independente se isso é vício químico, é vício físico, se é vício psicológico, isso vai te atrair para essas regiões mais pesadas, e essas regiões mais pesadas vão trazer muito sofrimento, e o sofrimento não é crueldade, não é castigo de Deus, não. Deus, nesse sentido, né, o grande Criador, Alá, Jeová, dá o nome que você quiser, né, foi muito inteligente. Ele pensou o seguinte: é necessário dar a oportunidade de expurgo para essas coisas que precisam ser expurgadas, porque elas não fazem parte de uma boa conduta de vida espiritual, né? E aí esses lugares foram criados para adequar e aglomerar essa galera lá, para que esse sofrimento seja expurgado. O sofrimento ele é levado a um nível interessante, a ponto de você, né? Cansei, chega, não quero mais, não suporto mais. E nesse não suporto mais vem um ímpeto de dentro, que é a esperança de ser resgatado, que é o pedido de ajuda, que é o pedido de acolhimento. E nessa hora tem equipes incríveis de irmãos nossos aí desencarnados que vão nos acolher, que vão nos recepcionar, que vão nos tratar, que vão nos harmonizar. Mas aí tem muito assunto para falar sobre isso e fica para outro vídeo, tá? Só uma coisa antes da gente terminar. Quem que costuma, né, nos receber do lado de lá? Geralmente são os tais mentores, guias, né, ou familiares. E é importante que, independente de qual dessas três frequencinhas você vai, você é acolhido por eles, é assistido por eles,
E eles torcem muito para que você se encontre da melhor forma possível. Afinal de contas, eles já estão lá e já estão sabendo como é que a banda toca do lado de lá, né? Quer ver como é que você vai morrer? Quer ver não, né? Não dá para saber, né? Mas quer saber qual é a frequência dessas que eu falei que você vai se afinar? Olha para a tua vida agora. Presta atenção se você está vivendo uma vida plena, se você está sendo feliz, se você está buscando alegria, se você está sendo verdadeiro, se você está fazendo o correto. O que é o correto? Fazendo aquilo que te faz feliz. E não aquilo que te faz feliz preso a vícios, preso a circunstâncias pesadas, preso a coisas difíceis. Não, aquilo que te faz feliz e que te liberta, que te deixa leve, que te faz ser uma pessoa cada vez melhor. Esse é o processo que nos dá alegria, que nos dá a indiferença, que nos dá a tristeza na hora do desencarne. A gente precisa tomar cuidado da nossa vida, tomar conta da nossa vida durante o processo dela, para que naquele momento específico, que seja o seu momento, porque ninguém morre de véspera, tá? Todo mundo morre no dia que tem que morrer, da forma, não talvez da forma que gostaria, mas morre no dia que tem que morrer, tá? No dia que tem que acabar, acabou, tá? E isso através de acidente, através de doença, através de um desencarne infeliz, que é deitar, dormir e ir embora, né? Inclusive esse é o que eu quero para mim, né? Tem todo esse detalhe, então cuida agora. Você tem medo de conversar sobre isso, procura terapia, assiste os nossos vídeos aqui, tanto do canal da Religare quanto do meu, que esse vídeo vai estar nos dois, no meu Insta e no Insta da Religare, que é a clínica a qual eu pertenço. E pessoal, a gente vai conversar muito mais sobre essas coisas. Mandem comentários, mandem suas perguntas, deem o like, compartilhem esse vídeo e vamos começar a falar de espiritualidade para aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de aprender, de desenvolver, de estudar, e vamos ganhar gosto por isso. Eu vou citar bastante livro nos vídeos, espero que vocês peguem esses livros e leiam, porque leitura é maravilhosa, tá? É legal ter audiovisual, é legal ter vídeo, é legal, mas a leitura, ela acontece aqui, a imaginação ajuda a gente bastante a desenvolver uma série de outros fatores. Beleza, pessoal? Obrigado aí por ter assistido até aqui. A gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!